Bom, primeiro, né, meu nome é Tarcísio, eu sou Technical Account Manager aqui na Red Hat. Essa é, acredito que minha quinta vez aqui no TDC, a segunda na trilha da Red Hat. Esse é um tema que eu já falei antes, na trilha de inteligência artificial. Eu acredito que eu também apresentei essa também num outro TDC, aqui na Red Hat. E vamos voltar ao tema, que é um tema que está bem legal, está bem quente no momento, está no hype, não só MLOps, mas Machine Learning, inteligência artificial. E como aqui na Red Hat a gente está levando esse tema, né? Como a gente está tentando levar esse tema. Bom, antes de falar de inteligência artificial, eu sempre gosto de passar por Data Science, né? O que é ciência de dados. Na verdade, eu gosto de começar falando o que não é, né? Então, ciência de dados não é uma tecnologia, não é uma ferramenta, né? Não se trata de criar várias consultas em vários bancos de dados, nem de desenvolver modelos de machine learning, e nem de criar gráficos bonitinhos e tal. Data Science é o campo focado em extrair conhecimento de um conjunto de dados e aplicar esse conhecimento para resolver problemas. Isso é ciência de dados, tá? E para isso são aplicados, né, técnicas de matemática e estatística, combinados e suportados por ciências da computação para processamento de uma larga quantidade de dados, por exemplo, e usar conhecimentos de negócios dos seus dados para gerar novos conhecimentos de negócio, para você passar a ter decisões baseadas em dados, né? E sim, talvez para você extrair dados de algum lugar, mostrar esses dados, você sim precise de ferramentas, mas não se trata de ferramentas em si. E bom, é necessário você implementar uma estratégia, né, para trabalhar com seus dados, e que costumam ter essas etapas. Dados estruturados, por exemplo, a partir de aquisição de dados. Você pode ter dados estruturados que estão em um banco de dados, você pode fazer chamadas a APIs, você pode ter eventos de uma parte Kafka, que a gente sempre está falando por aqui sobre Kafka. Eu posso ter dados não estruturados, então tem uma pasta cheia de arquivos PDFs ali. Eu trabalhei recentemente em um sistema de machine learning para a parte jurídica, e o que a gente tinha de dados eram várias pastas com vários arquivos em PDFs que foram escaneados. Então são dados não estruturados. Como é que eu passo a tirar insights desses dados, desse tipo de dados, né? E depois, como é que eu vou guardar esses dados, né? Aonde eu vou guardar? Vai ser em data lakes, data warehouses, como é que eu vou ter a minha política de backups, o que é que eu vou fazer, planos de recuperação de desastres e tudo isso. E como eu vou processar esses dados, né? Como eu vou fazer meu data mining, como eu vou... eu preciso processar esses dados em tempo real, eu vou ter batches de processamento, tudo isso eu preciso ter bem estruturado para, no final, eu conseguir analisar esses dados, mostrar dados que são importantes para cada um dos stakeholders envolvidos, né? Então, o gestor gostaria de ver algo, desenvolvedores querem ver outras coisas, cientistas de dados querem ver outras coisas, e visualizar esses dados, montar gráficos, montar relatórios, enviar relatórios mensais, periódicos e tudo isso. Claro que cada uma dessas etapas abre um leque gigante, né? Então, por exemplo, só para a parte de visualização de dados, eu tenho aqui, por exemplo, esses dois exemplos, onde eu tenho os mesmos dados, apenas em escalas diferentes, mas imagina que o meu objetivo é mostrar para o meu chefe o quanto eu evoluí esse ano, né? Eu mostro para ele o segundo, parece que teve uma evolução maior. Bom, legal. Então, entrando na parte de inteligência artificial, né, a ciência de dados tem uma relação bem íntima com inteligência artificial. Podemos definir inteligência artificial como a ciência e engenharia de criação de máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes. Uma das maneiras de criar esses computadores inteligentes é através de machine learning, né, ou aprendizagem de máquina. Machine learning se trata só de uma coleção de algoritmos, vários algoritmos que eu tenho, que são usados para permitir que os sistemas identifiquem padrões em dados passados e usar esses padrões que eu criei em dados passados para prever resultados futuros, né? Machine learning é usado daí em visão computacional, aplicativos de reconhecimento facial, quando você desbloqueia o seu celular, por exemplo,
em uso de processamento de linguagem natural, né, como GPT, ChatGPT, tudo isso fazem uso de preciso de uma quantidade suficiente e bem tratado de dados. Tenho os padrões reconhecidos, agora eu vou para dados que eu nunca vi e eu consigo usar esses padrões para prever novos resultados. E a utilização de sistemas inteligentes, né, ajuda você a obter aí vários insights orientados a dados, né, e a atingir objetivos de negócios. Alguns desses benefícios que eu listo aqui são melhorar a experiência dos clientes e colaboradores a partir dos seus produtos e serviços, né, agora suportados por esse tipo de tecnologia. Aumentar a receita e reduzir custos operacionais, automatizando de forma inteligente as operações de negócios, que muitas vezes são realizadas de forma manual, que consomem muitos recursos. Por exemplo, você tem ali um sistema de tickets que são abertos pelos usuários, mas você não sabe para que endereço você vai enviar um ticket e tal. Um usuário reclamou de uma tal feature, para qual dos meus times eu tenho que enviar isso? Então, isso consome recursos, consome demanda, consome tempo, consome pessoas. Você ter uma forma de automatizar isso, suportado ali por inteligência artificial, fica bem legal. E a área de atuação, né, de sistemas suportados por inteligência artificial é gigante, né, e bem como as possibilidades ainda não exploradas, né. Na área da saúde, por exemplo, aumentando a eficiência clínica, na área de serviços financeiros para análise de riscos, detecção de fraudes. Eu já passei por isso, né, de tentar usar o meu cartão uma vez, aí recebi a mensagem de que não foi porque o meu cartão achou que foi uma fraude. É legal por um lado, mas pô, ali no momento não era uma fraude. A área de telecomunicações, telco, faz bastante uso não só de machine learning, mas também com computação em edge, né, computação de borda. Então você tem o seu modelo não rodando ali na sua nuvem, não rodando centralizado, on-premise, coisa assim. Você precisa que o seu modelo esteja rodando em edge, né, reduzir latência e na área de automotiva. Então imagina que você tem ali, você tem um modelo rodando dentro do seu automóvel que está lendo dados do motor, lendo dados do sistema de arrefecimento, lendo todos esses dados mas imagina que você não tem conexão com sua cloud, né, você está passando num túnel, você está passando não sei, então, você precisa ter esse modelo de machine learning rodando também em edge ali, rodando dentro do automóvel, tomar a decisão em loco. Aqui são, segundo algumas pesquisas, né, o potencial dessa área, e esse potencial é bem grande. Esses números estão desatualizados, são números de 2020 e já foram extrapolados, né, mas, segundo essa pesquisa, né, a inteligência artificial tem capacidade de entregar uma atividade econômica global por volta de 13 trilhões de dólares até 2030, né. 51% das empresas avaliam que sua infraestrutura atual não será capaz de atender a futuras demandas e 69% das empresas utilizam aí um mix, né, de tecnologias open source e softwares em cloud para dar suporte às iniciativas de inteligência artificial. Aqui são alguns exemplos de clientes, tá, que a Red Hat tem trabalhando junto. Esse é um slide que eu copiei da Victoria, fiz um Ctrl C, Ctrl V, então por isso está em espanhol. Mas, por exemplo, a ExxonMobil, que é uma empresa do setor de petróleo, ela tinha o desafio de encontrar uma melhor maneira de compartilhar seus algoritmos com seus clientes, com seus engenheiros, com seus geólogos, geocientistas. E o que eles queriam compartilhar? Os algoritmos que determinam onde extrair petróleo e gás, né? A empresa ali, então, fez uma combinação de uma cultura de compartilhamento, de infraestrutura capaz de suportar essas ferramentas, metodologias ágeis para desenvolvimento de software e encontrou aí na Red Hat um parceiro para suportar tudo isso. O grupo BMW, né, como eu tinha falado do setor automotivo, então o BMW tem o desafio de criar uma plataforma para suportar milhares de requisições de serviços, né, de chamadas a APIs, chamadas a serviços, e necessitava expandir. Esse era um dos critérios assim fundamentais dele, era a gente não sabe a quantidade de requisitos que vai vir, a gente precisa expandir.
Então ele teve né, uma capacidade de executar 12.000 containers em 19 clusters espalhados globalmente, para suportar um programa de inteligência artificial com foco em serviços a seus usuários. Também realizou um plano de migração completo em 2 anos. 2 anos, não pensem que é muito tempo, fazer uma migração completa de 19 clusters, de 12.000 containers, foi até que bem legal. Também encontrou na Red Hat um parceiro para fazer isso. E por último, na área de saúde, né? Então também a HCA Healthcare também aí via uma campanha, uma plataforma para identificar sepsis, né? Segundo os dados de 2019, já tinham salvado aí 8.000 vidas utilizando esse sistema, que utilizaria uma combinação de OpenShift, Satellite, Insights, Ansible, para conseguir dar suporte a esse sistema. Bem legal também. Falando bem rapidinho de redes neurais, né? Quando a gente fala de um modelo, que eu falei, o que é o meu modelo rodando lá no automóvel? O que é o meu modelo que eu vou entregar num ambiente para receber requisições? O modelo é a implementação do meu algoritmo de machine learning. Uma comparação com Java, né? Seria o meu ponto .jar, seria o meu ponto .or, aquele meu binário que eu vou enviar para os meus ambientes, ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção, é o meu executável. E a implementação, o modelo seria uma implementação em especial da minha rede neural, do meu algoritmo. E existem vários algoritmos, né, como as redes neurais artificiais, redes neurais convolucionais, cada um melhor para executar uma tarefa. Então, por exemplo, aqui na imagem, a gente tem aqui uma identificação de imagens e classificando com gatos e cachorros. Eu sei que uma rede neural convolucional trabalha melhor para esse tipo de tarefa, né, para esse tipo de classificação de imagem. Aqui uma codificação usando o TensorFlow, tem um erro aqui que eu ainda não corrigi na parte de salvar o modelo e depois de fazer o load, mas serve como ideia. Então, eu desenvolvi meu modelo, eu tenho meu modelo, salvo ele em algum formato, utilizo e faço o load desse modelo para passar a executar ele, para passar a rodar em produção, para realizar inferências, um modelo rodando ali como um microserviço. Bom, legal. Finalmente a gente chega na parte de MLOps, né? Então, tenho meu modelo, preciso desenvolver ele. E o que seria, essencialmente, a parte de MLOps? Como criar, né, essa arquitetura e essa infraestrutura que é capaz de suportar essas demandas que a gente falou antes. Então, criado, né, a partir da disciplina de DevOps, nós temos o MLOps, né, que é o acrônimo para Machine Learning Operations, que pode ser definido como uma combinação de filosofias culturais, práticas e processos, né, suportados por plataformas e ferramentas com o objetivo de aumentar a habilidade de uma organização, de uma empresa, em entregar aplicações e serviços de inteligência artificial e machine learning com maior velocidade, né, sem abrir mão de segurança, sem abrir mão de compliance, sem abrir mão de qualidade. É um campo emergente, né, como eu disse lá no início, e vem rapidamente ganhando aí relevância entre cientistas de dados, entre engenheiros de machine learning, entre arquitetos de soluções, entre arquitetos de infraestrutura, engenheiros de infraestrutura. E a implementação, né, de você implementar esse tipo de metodologia fornece aí vários benefícios, né, para os times que buscam realizar essa integração, né? Integração de machine learning com os seus sistemas, com suas aplicações de negócios ali, as aplicações tradicionais. MLOps tem um foco em unificar o ciclo de entrega, né, de sistemas de machine learning e softwares de serviço, softwares de negócio, automatização de testes, né, testes de artefatos de machine learning, como validação de dados, testes do modelo, testes integrados, aplicação dos princípios ágil, né, de metodologia ágil, como comunicação, cooperação, entregas menores, entregas frequentes, buscar logo o erro e corrigir o erro rapidamente, errar antes para corrigir antes. E, novamente, a gente não está falando aqui até agora de nenhuma linguagem de programação, de nenhum framework, de nenhuma plataforma. Trata-se de uma prática que é independente de ferramentas e tecnologia.
Aqui são algumas considerações para quando você for escolher a sua plataforma de inteligência artificial e machine learning, né. Então, construir uma estratégia de dados, que foi ali o primeiro slide, é bem importante a gente ter antes uma estratégia de como eu vou trabalhar meus dados, de como eu vou fazer a coleta, de como eu vou guardar, onde eu vou guardar, o que eu tenho que fazer para recuperação de desastre, como eu vou passar por uma auditoria e eu consigo mostrar dados de auditoria, muito importante quem trabalha com governo. Você prover acesso self-service a ferramentas, não é legal a gente ter poucas ferramentas que podem ser utilizadas, você forçar o uso de determinadas ferramentas, isso não é legal. Você tem um ambiente colaborativo, isso é de extrema importância, lembrando que você vai trabalhar com vários times, né. Para DevOps eu tenho desenvolvimento com infraestrutura, para MLOps eu vou ter cientista de dados, engenheiros de machine learning, turma de infraestrutura. Então você ter esse ambiente colaborativo, você ter um approach de cloud híbrida, também é bem importante. Eu estou trabalhando com os dados, muitas vezes distribuídos, muitas vezes on-premise, muitas vezes eu não posso levar meus dados para a nuvem. Eu tenho meus dados rodando em edge, realizar captura em edge, então uma estrutura de usar esse approach de cloud híbrida é bem importante. Se você não conhece sobre cloud híbrida, sobre edge, é só procurar o guia da Red Hat, que tem bastante coisa sobre, tem bastante exemplos e muita coisa sobre esses assuntos. E claro, sempre que possível, né, utilizar software open source e trazer suas contribuições para a comunidade, todo mundo está ganhando. Legal. E também como a gente tinha ali aquela estratégia de montar os dados, a gente também tem estratégia para o desenvolvimento do modelo, né. Então aqui a gente tem mais ou menos, as etapas que são necessárias para implementar o MLOps. Em geral são essas etapas, né. Então obter os dados de um storage, de um data lake, de um stream de dados e preparar esses dados, desenvolver o modelo, e aqui entra assim codificar, né, implementar o seu algoritmo de machine learning, fazer o uso de CI/CD, né, Continuous Integration, Continuous Deployment, isso vem direto de DevOps, né, fazer uso de pipelines para entregar esse modelo como um serviço, entregar esse modelo como parte de um outro serviço, entregar esse modelo como uma aplicação, realizar o monitoramento e gerenciamento desse modelo, né, criando monitores e alertas, verificando métricas, verificando performance, verificando inferência. Meu modelo está trabalhando muito bem, mas passou a trabalhar ruim, está acontecendo um model decay, né, está diminuindo a performance, o que eu tenho que fazer? E usar todo esse feedback para melhorar o desenvolvimento do meu modelo. Vejo como ele está trabalhando em produção, utilizo todos esses insights que eu obtive para melhorar o desenvolvimento do modelo. Hã, aqui a gente tem, eu peguei do site da AWS, um modelo de maturidade do quanto você está aderente ao MLOps, não é batido em pedra, mas é bem legal da gente observar. Então, por exemplo, um nível inicial de pessoas, dados, treinamento, que é a construção do meu modelo e deploy, e um nível inicial eu tenho, né, então pessoas, meus times estão desconectados, hã, a nível de dados, eu tenho muita coisa envolvendo ad hoc, né? Então, envolvendo, entro, executo uma linha de comando e já está valendo para produção, por exemplo. O treinamento também é feito de forma manual, de forma o desenvolvedor está fazendo na máquina dele, da máquina dele o modelo vai para produção. E o deploy, né? Deploy também feito de forma manual, até um nível que a gente diz escalado, que a AWS chama de escalado, né, onde você tem times cross-funcionais. Muitas das vezes a gente não sabe onde acaba o trabalho do cientista de dados e inicia o trabalho do engenheiro de machine learning, então você ter esses times cross-funcionais é bem legal. A parte de dados e para a parte do modelo, você ter esteiras, né, continuous integration, continuous deployment, continuous delivery, para a parte de dados e para a parte de treinamento, além de política como código, infraestrutura como código, automações, e realizando o deploy desse modelo em diferentes ambientes, em ambiente de desenvolvimento, homologação, produção, de forma automática. Esse slide também é bem legal. Quando a gente fala de desenvolvimento de modelos de machine learning, quando a gente vê de machine learning, muita coisa no YouTube, muita coisa em vários lugares, a gente por algum motivo criou-se, né, o
criou-se o mito de que a parte de desenvolvimento do modelo seria a parte mais difícil, aquela parte que você vai definir os algoritmos e tudo. E o que a gente tem observado com os nossos clientes e parceiros é que isso, na verdade, não acontece, tá? Muitas vezes 60%, 80% dos recursos, e aí recursos, tempo, pessoas, a expertise das pessoas, realmente com, a nível de recursos operacionais, de recursos de software, de recursos de CPU, memória, 60%, 80% dos recursos vêm antes do desenvolvimento do modelo. Então, para você fazer a coleta do modelo, onde você vai salvar, como você vai preparar os seus dados antes do desenvolvimento do modelo em si, pode consumir tudo isso. E depois do desenvolvimento do modelo, você ainda tem a parte de você entregar esse modelo em diferentes ambientes, de você realizar o monitoramento dele, de você verificar como está indo a inferência, porque esses dados também vão ser usados para alimentar o modelo. Então, é mais ou menos aqui uma distribuição de como funciona, né? Então, se a gente vê só a parte antes do modelo, em geral, de 60%, 80%, e depois a parte ali de Server Infrastructure, também extremamente complicado, demanda muita expertise, que não envolve o desenvolvimento do modelo em si. Agora, assim, falando de ferramentas, como a gente pode implementar, né, o nosso Machine Learning Ops Workflow. Existe um projeto, na verdade é um metaprojeto, que se chama Open Data Hub. Um metaprojeto por quê? Porque a partir desse projeto você consegue instanciar várias outras ferramentas e aí depende da sua necessidade. Mas desde o Open Data Hub você consegue instanciar um Argo CD, você consegue instanciar um Kafka, você consegue instanciar Prometheus e Grafana para monitoramento, você consegue instanciar o Jupyter para você criar os seus notebooks, você consegue instanciar o Seldon para realizar o deploy do seu modelo. Então, a partir de um único ponto, você consegue instanciar várias outras ferramentas. E aqui, por exemplo, então, falando daquelas etapas do Machine Learning Workflow, como com o Open Data Hub eu consigo, uma das formas, existem várias formas, de eu implementar meu workflow completo. Então, guardar e salvar dados em um Ceph, transformar e criar os modelos usando Jupyter e usando bibliotecas como TensorFlow e PyTorch, usar o Spark, né, como uma engine ali para processar uma grande quantidade de dados, rodar experimentos e criar pipelines com Kubeflow, realizar o deploy desse modelo como um serviço usando OpenShift ou usando Seldon, ou usando Seldon dentro do OpenShift, e obter métricas, né, e salvar depois essas métricas usando Prometheus, Grafana e o próprio Ceph. A Red Hat, o Open Data Hub é chamado projeto Upstream da Red Hat. A Red Hat possui um projeto Downstream que se chama o OpenShift Data Science. E esse projeto possui, vamos dizer assim, o melhor de três mundos, né? Então, possui toda a parte open source que vem do Open Data Hub, possui mais de 30 projetos envolvendo inteligência artificial e machine learning, mais de 30 projetos de parceiros, então você precisa acelerar, usar uma GPU usando a NVIDIA e os drivers da NVIDIA, você consegue através do OpenShift Data Science, você consegue utilizar o Pachyderm para você versionar ali os seus dados, você consegue ter o Starburst Galaxy para a criação de data lakes gerenciados, e também, a partir do OpenShift Data Science, você tem acesso aos outros portfólios da Red Hat, né? Então, o Red Hat Application Services e o Red Hat Data Service, né? Onde você tem o Data Foundation, que tem o Ceph, e tudo isso. A partir de um único ponto, você tem acesso a todas essas outras ferramentas. Aqui é uma outra forma de implementar o mesmo Machine Learning Workflow, dessa vez utilizando o Red Hat OpenShift Data Science. Então, obter e preparar os seus dados podem ser provenientes desde um Kafka ou do Data Lakes gerenciados no Starburst Galaxy, extrair dados e desenvolver o modelo utilizando Jupyter, utilizando uma das 1000 e poucas imagens que a Anaconda disponibiliza, utilizando o IBM Watson, rodar experimentos e aí tendo aceleração de GPU usando drivers da NVIDIA, usando o OpenVINO,
E realizar o deploy do seu modelo, né? O deploy do seu modelo como serviço, usando o Seldon, usando o próprio OpenShift Data Science, e entregar esse modelo para ser consumido por aplicações, né? Então, usando ali, por exemplo, o OpenShift API Management, que fica em cima de TreeScale, e depois monitorar ainda a performance desse modelo, também utilizando o Seldon, utilizando Prometheus e Grafana dentro do OpenShift. Legal, deixa eu vir para... bora mostrar, então, uma demo rapidinho. Deixa eu ver como eu estou de tempo, tá legal o tempo. Deixa eu mostrar uma demo desse carinha rodando. Agora eu vou compartilhar a tela inteira. Legal. Só falar rapidinho da arquitetura da demo. Ela está estruturada nesse formato. Eu tenho uma aplicação web, e essa aplicação web vai pedir acesso à câmera, seja a câmera do notebook, seja a câmera do celular. E uma vez tirada uma foto, eu vou ter dois modelos que vão analisar essa imagem. O primeiro modelo é um modelo pré-treinado. Existem muitas vantagens de você utilizar um modelo pré-treinado, distribuídos aí de forma gratuita, de forma open source, distribuído em vários lugares. O TensorFlow, Hugging Face. Provavelmente, dificilmente você vai precisar ter um modelo desenvolvido desde o início. Então, a utilização de modelos pré-treinados ajuda muito. E depois a gente tem um segundo modelo, esse sim que vai ser treinado, que foi treinado na demo, que ele vai aplicar um desconto dependendo do objeto identificado na imagem. O primeiro vai identificar o objeto, o segundo vai aplicar um desconto se tem um desconto. Então, aqui, por exemplo, eu tirei duas fotos, uma foto do meu teclado, uma foto de uma garrafa. Teclado, apesar de ter sido identificado, não tem nenhum desconto, mas garrafa, sim, que foi identificado e possui um desconto aqui de 2%. Legal, como é que está a arquitetura da demo? Uma visão geral da arquitetura da demo. Eu vou ter cientistas e engenheiros de machine learning que vão estar trabalhando em notebooks dentro do Red Hat OpenShift Data Science. Eu vou ter um Git interno, onde eu vou ter o código da aplicação, eu vou ter o código de treinamento do modelo, e eu vou ter a parte de GitOps, que é toda a minha infraestrutura como código. E eu tenho meu CI/CD implementado com o OpenShift GitOps, que utiliza o Argo CD. A gente teve outras sessões, né? Eu acredito que tem também no presencial falando de GitOps. E o OpenShift Pipelines em cima do Tekton, que vai fazer a implementação de CI, né? Então, vou ter toda a construção do meu modelo e, no final, a entrega do meu modelo em dois ambientes, o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção. Essa é a visão geral. Aqui eu tenho o meu OpenShift recém-criado, o 4.10. Só para mostrar para vocês, aqui eu tenho uma visão do OpenShift Data Science, da console dele. De cara eu consigo ver quais são as ferramentas que eu tenho habilitado. Então, eu tenho habilitado o Jupyter Notebook, mas se eu quiser habilitar outras ferramentas, basta eu vir aqui em Resources e... Não, basta eu vir aqui em Explore. E eu consigo facilmente, com alguns cliques, instanciar algumas ferramentas. Então, eu quero ter um notebook, mas eu quero utilizar o CUDA ali, né, acelerador de GPU da NVIDIA. Basta eu clicar aqui, clico em habilitar, coloco as configurações necessárias da minha placa de vídeo e eu já tenho habilitado a aceleração por GPU. Eu gostaria de ter um Kafka, né, um Kafka gerenciado, OpenShift Streams por Apache Kafka. Basta eu clicar aqui, clico em habilitar, coloco as configurações e eu tenho já habilitado um Kafka. Eu gostaria de iniciar utilizando ali o Starburst Galaxy, com o meu Data Lake, que vai ser remoto. Como é que eu faria? Não consigo habilitar diretamente, pois esse é um de parceiro, mas basta vir aqui, eu vejo como eu habilito, né? Dou um Get Start aqui, ele vai me mostrar como. Além de que eu tenho essa aba de Resources, onde eu tenho listado aqui vários... Não sei como se utiliza o Starburst Galaxy, então
eu consigo vir aqui, eu tenho um Quick Start, eu tenho acesso à documentação. Eu gostaria de utilizar o IBM Watson para fazer um modelo de classificação binária, como eu construo. Então, a partir daqui, eu consigo acessar um tutorial. Em 10 minutos, eu estou fazendo a construção desse modelo. E, por último, aqui eu tenho um menu de algumas configurações, né? Então, as imagens notebook, hoje já é suportado pela Red Hat. Você tem imagens customizadas. Então, eu quero ter uma imagem de um notebook que utiliza Python 3, que utiliza TensorFlow tal versão, que utiliza Pandas num Py tal versão e utiliza o Elara. Legal, você constrói essa imagem, você consegue subir essa imagem aqui, utilizar essa imagem normalmente e suportado sem nenhum problema. Eu tenho habilitado aqui já uma imagem de um Jupyter que tem umas configurações mínimas. Eu tenho aqui o Jupyter. Mas antes eu vou mostrar aqui a implementação de Git, né? Eu tenho um Git rodando internamente. Aqui eu tenho o código como mostrei antes, né? Do desenvolvimento do modelo. Eu tenho a parte de GitOps, que é a minha infraestrutura como código, onde está definido as pipelines e tudo. A gente vai dar uma olhadinha. E aqui eu tenho o Jupyter rodando, onde em sim eu tenho a parte de codificar a implementação do modelo. Não vou passar pelo código, vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar a aplicação funcionando. Vim aqui nas rotas, deixa eu procurar a aplicação. Também é você. Também não é você. Aqui eu tenho a aplicação rodando, ele pede acesso ao uso da minha câmera. Aí agora eu não tenho nenhuma garrafa aqui, não tenho nada. Deixa eu ver se ele vai detectar roupa. Legal, ele detectou roupa, deu 29% de desconto em roupa. Roupa é um dos itens que está listado para aplicar o desconto. Clothing. Legal, vamos. Deixa eu colocar para vocês aqui a URL da aplicação. Vocês podem acessar, vai ficar ligado por algumas horas. Vou mandar aqui no chat. Podem tirar fotos de algumas coisinhas e ver que desconto vai chegar para vocês. Bom, legal. Aqui só na parte de desenvolvimento do modelo, eu tenho aqui os meus dados. Deixa eu mostrar. Eu, obviamente, em uma aplicação real, eu não tenho meus dados todos bonitinhos nesse formato, em arquivo CSV. Lembrando que a primeira parte é de onde eu vou conseguir esses dados, se eles estão distribuídos em bancos de dados, em tudo isso. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos dados de quarta-feira, por exemplo. Então, garrafa tem desconto, caneta tem desconto. Se você tirar uma foto de uma caneta e identificar como uma caneta, tem desconto. Roupa, né? Clothing. Drink, não sei se é um copo de bebida. E sapatos, se você tirar foto desses itens, você vai ter um desconto. Uma aplicação real, você tem vários outros atributos, né? Então, seria um sapato azul, que possui esse cadastro, se não tem cadastro, tudo isso. Esses dados eles são bem maiores, eu cortei para simplicidade, então é por isso que o mesmo sapato tem vários descontos diferentes, mas é porque essa coluna ela tem várias colunas. Vamos treinar um novo modelo para os dados, por exemplo, de e deixa eu rodar o notebook para criação de um novo modelo. Fazendo a instalação da biblioteca do Scikit-Learn. Aqui criou, aqui dá uma visualização dos dados, venho até a parte aqui eu separo os dados de treinamento dos dados de teste, até que eu venho para a criação do modelo. Aqui eu estou salvando meu modelo, estou abrindo aqui o modelo, deixa eu encontrar o algoritmo. Aqui eu estou fazendo uma predição de teste, né? Então ele tem esse resultado aqui a parte de teste. A gente não vai entrar em todos nos detalhes daqui, mas está aqui o algoritmo que eu estou escolhendo para esse modelo. Eu estou usando um K-Neighbors, um regressor K-Neighbors, que ele utiliza ali
É um algoritmo de clusterização, né? Mais legal. Uma vez criado um novo modelo, criado ali o modelo nos novos dados, agora eu quero enviar esse modelo para a produção. Então eu vou fazer um commit. Aqui a gente tem, que vem também de DevOps, né? A partir de um Git push, eu quero iniciar o desenvolvimento, eu quero entregar já meu modelo em produção, por exemplo. Vou rodar aqui, vou fazer um Git status, estou adicionando, estou fazendo um commit, estou fazendo um Git push, e tudo isso daqui tem que startar a entrega do meu novo modelo que foi treinado em produção. Vou voltar aqui no OpenShift, na visualização de pipelines. Legal. Aqui eu tenho minhas pipelines. Então, o meu primeiro modelo que eu entreguei está aqui, a minha pipeline deu sucesso. E aqui eu iniciei o desenvolvimento, a minha instância da minha segunda pipeline, né? Com meus novos dados de treinamento. Não vai dar da gente observar até o final, que demora um pouquinho. Mas deixa eu entrar aqui. Lembra dos estágios que eu tenho ali no meu workflow? Mais ou menos daqui também. Então, estou obtendo os dados, estou gerando uma tag, eu estou fazendo aqui um teste dos dados do meu modelo. Essa parte é bem legal, que em um workflow normal, eu não tenho só necessariamente tarefas de, vamos dizer, operacionais. Busca o modelo, cria o modelo, faz o deploy. Eu também posso ter tarefas de negócio. Por exemplo, esse teste de sanidade no modelo, o que ele está fazendo é, deixa eu voltar aqui no código. Eu estou executando um código que também está no meu Git, fica tudo no Git, isso vem da metodologia de GitOps. Eu estou fazendo um teste se está sendo aplicado um desconto maior do que 41%. E meus cientistas de dados definiram que, os analistas de negócios, não sei, definiram que, caso eu tenha um valor maior de 41%, a pipeline tem que falhar. Então, isso não é necessariamente uma task operacional, né, de criar um modelo e tudo isso. É uma task de negócio, mas eu posso incorporar essa task de negócio na minha pipeline sem nenhum problema. Legal, e depois eu tenho a construção do meu modelo, faço o tagueamento dele, e depois eu realizo o deploy desse modelo e ali no meu ambiente de desenvolvimento, no meu ambiente de produção. Então, aqui demora um pouquinho para rodar, mas deve dar tudo certinho. E eu rodei uma pipeline antes, que foi essa, que foi a construção ali do meu modelo, e ao final eu posso ter. E lembrando que aqui é em cima de Tecton, então se eu, no final eu gostaria de avisar o meu time via Slack, eu gostaria de enviar um e-mail, tudo isso é facilmente alterado. A gente teve outras sessões falando de pipelines, a gente tem também outras sessões falando de GitOps, e o legal é que a gente pode trazer, uma das vantagens, né, é trazer essas ferramentas que eu já utilizo no desenvolvimento ali do meu software de negócios, de meu software tradicional, trazer também para o desenvolvimento de modelos de machine learning. Eu consigo ter essas ferramentas unificadas, dessa vez sendo trabalhadas na construção do modelo. E é isso, pessoal. Consegui dentro do tempo, acredito que é a primeira vez. Deixa eu deixar de compartilhar. Tá tranquilo, você ainda tem 4 minutos aí, se quiser. Que por acaso o próximo a apresentar sou eu, então assim, já tá tudo certo, tá em casa. Não, bem legal. Sim. Se o pessoal tiver alguma dúvida, ninguém mandou dúvida aqui durante a apresentação. Pô, esse modelo de DevOps é extremamente interessante, até para desenvolvimento, assim, desenvolvimento sem inteligência artificial, quando a gente utiliza ele, é muito, muito bom. GitOps e tudo, é muito massa. Para parte machine learning, que bom que tem isso também. Sim, a gente consegue juntar ali nas mesmas ferramentas, a gente não altera quase nada, né? A gente traz o que a gente já aprendeu lá de DevOps, traz para cá igualzinho, e isso é bem legal. Eu vou aproveitar então um minuto para mostrar a parte dos modelos pré-treinados, tá? Deixa eu abrir o Hugging Face. A Red Hat, não só a Red Hat, a AWS, o Microsoft, o Google, todos eles praticamente possuem algum tipo de parceria com a Hugging Face. Deixa eu compartilhar. Todos eles possuem algum tipo
e é uma comunidade em que você tem modelos já pré-treinados que você pode disponibilizar. Então, por exemplo, pô, quero criar um modelo de identificação de imagens. Existe algo aqui? Existem 2.500 modelos de classificação de imagens pré-treinados que você consegue baixar e usar. Você consegue utilizar. Tá aqui, ó, aqui o exemplo. Você consegue, com 3 linhas de código, você ter um modelo que já foi treinado, você já consegue utilizar ele na sua aplicação Python, de você realizar o deploy desse modelo. Então, pô, eu não conheço machine learning, não sei como desenvolver, não sei qual é o melhor algoritmo, mas eu preciso fazer uma aplicação de tradução do inglês para o português. Aqui tem 1.954 modelos de tradução. Existe um de tradução que eu já utilizei, agora eu não lembro o nome do cara, do rapaz, e da universidade dele, mas ele publicou aqui e consegue, assim, com uma performance bem boa, fazer tradução de texto do inglês para português. Não preciso treinar o novo modelo. Classificação de textos, responder perguntas. Então, é bem legal esse modelo. Você coloca um texto, você digita uma pergunta baseada nesse texto, ele te responde ali por similaridade semântica. Você quer fazer resumos de texto, tem 902. Então, é bem legal. E a Red Hat tem parceria. Se você quiser, dentro do seu notebook, utilizar esses modelos da Hugging Face, eu acredito que continua tendo um certo nível de suporte pela parceria que a Red Hat está fazendo com eles. E eles têm parceria, né, com Microsoft, com Google, com a AWS também tem parceria. Da AWS você consegue direto dar um clique e já baixar o modelo direto da Hugging Face. Então, é um excelente ponto para começar, você já utilizar um modelo pré-treinado. Classificação de áudio, por exemplo. Quero fazer uma aplicação que vai escutar o áudio, um ruído, e eu quero reduzir o ruído, por exemplo, na minha, do meu aplicativo de conversas, por exemplo. Diminuir o ruído exterior. Existem modelos de classificação de remoção de ruídos, você não precisa criar do zero. Pode ser que ele não tenha, para o seu caso, uma performance muito boa, mas você já inicia com o modelo pré-treinado, você não sai do zero. Isso é bem legal. E 3 linhas de código, você está usando um modelo pré-treinado. E aí, pré-treinado por especialistas, por estudantes, por doutores, por engenheiros de machine learning, por cientistas de dados, você consegue, por exemplo, verificar qual foi a performance dele em determinado banco de dados público. Então, é bem legal esse ser um ponto de start para o seu modelo. E aí você vai se preocupar com as outras coisas, de onde você vai pegar os seus dados, guardar ele, e como eu vou entregar esse modelo em produção e ser acessado pelas minhas aplicações. Agora sim, Vini. Show, show. Show. Massa. Cara, muito obrigado mesmo, é bem interessante isso. Se o pessoal quiser testar, você sabe se isso tem no nosso sandbox do OpenShift ou ainda... Tem no Sandbox, você consegue 2, 3 cliques, você ter acesso e já utilizar. Deixa eu pegar aqui o link e já também passar para o pessoal. Então, para quem nunca acessou, pessoal, tem um sandbox que a gente disponibiliza do OpenShift. São 30 dias gratuitos e vocês poderiam fazer algumas coisas aí que o Tarcísio mostrou em casa. E na faixa, bem legal. Na faixa. E não paga nada, e é 0800 e tudo isso, né? Show. Cara, muito qualquer obrigado. coisa, podem me procurar também, se quiser Você quer conversar mais um passa seu pouquinho. contato aqui também? Bota aqui o seu LinkedIn, vai que o pessoal ficou com vergonha, não quis perguntar, ele pergunta aí. Não, fechou. Valeu, obrigado, Vini. Agora sim, eu peguei 1 minuto da próxima, Tá da sua tranquilo, tá primeira. tranquilo. Abraço. Valeu, Até tchau, mais. tchau.